Às 4 minutos agora, Guilherme Macalossi chegando direto da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, de olho também nas questões da economia e no novo presidente do Banco Central, que está prestes a tomar posse, não é, Macalossi? Bom dia. Bom dia, Thaís. Bom dia, Sabino. Bom dia, telespectadores e ouvintes que nos acompanham em todo o Brasil. Além da posse dos prefeitos, amanhã nós devemos ter essa posse muito importante para a economia, que é a posse do novo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Ele assume com a confiança do presidente Lula, que teve uma relação muito conturbada com o Roberto Campos Neto. Ainda que o Roberto Campos Neto seja descrito por agentes econômicos como um presidente do Banco Central técnico e qualificado. Existe da parte desses agentes daí dúvidas em relação à conduta de Gabriel Galípolo, isso porque ele foi indicado por Lula e descrito como o garoto de ouro, alguém que colocaria no Banco Central uma visão de política monetária que estivesse de acordo com aquilo que o petismo entende ser o mais adequado. Mas se nós analisarmos do ponto de vista das ações, Gabriel Galípolo não vem se distinguindo tanto assim do Roberto Campos Neto. Ele tem tido votos, muito antes pelo contrário, muito pragmáticos em relação à curva da taxa de juros. Ele divergiu de Roberto Campos Neto, e basta, para tanto, fazer uma análise histórica das atas do Copom e das decisões do Banco Central desde que ele foi indicado. Ele divergiu de Roberto Campos Neto em apenas uma ocasião. Nas demais votações do Comitê de Política Monetária, os dois votaram exatamente na mesma linha. E aqui eu ressalto a última decisão do Copom, que foi basicamente um 3 em 1. O Copom adiantou mais 2 elevações possíveis na taxa de juros em 1 ponto percentual na decisão passada, em que já havia elevado a taxa de juros neste patamar. Então, elevou em 1% e deixou pré-estabelecido que poderíamos ter mais 2 elevações. Exatamente as 2 primeiras elevações das 2 primeiras reuniões presididas por Gabriel Galípolo na presidência do Banco Central. Ora, pode haver maior confissão de pragmatismo do que ele, não apenas assinar conjuntamente com os demais diretores do Banco Central esta decisão, mas também permitir que se estabeleça uma perspectiva em relação às reuniões que ele, Gabriel Galípolo, presidirá? Galípolo, ao contrário do que vem sendo dito por aí, não é um negacionista da economia, muito antes pelo contrário. Ele tem, inclusive, atuação no mercado financeiro, passou por banco, passou pelo setor público e, é verdade, deu a sua contribuição no governo Lula, trabalhou inicialmente no Ministério da Fazenda e depois foi indicado para o Banco Central. Como, aliás, foram todos os demais diretores. A composição do Banco Central, a partir do próximo ano, deverá contar com diretores e o corpo inteiro do Copom indicados pelo atual governo. E, portanto, a geni, que era o Roberto Campos Neto e aqueles que haviam sido indicados no governo anterior, sai da sala. Ficam indicações do atual mandatário, que garantiu, aliás, numa manifestação ao lado de Gabriel Galípolo, que a autonomia do Banco Central será preservada. Na semana anterior àquela em que nós tivemos o ápice da crise de confiança ou do ataque especulativo, como queira se chamar o que aconteceu em relação ao dólar nos últimos dias, Gabriel Galípolo e Roberto Campos Neto foram os adultos na sala dos irresponsáveis, enquanto o Congresso Nacional esfacelava um pacote de corte de gastos já muito criticado e o fazia apenas mediante o pagamento das emendas. E havia muitas dúvidas em relação à saúde de Lula. Gabriel Galípolo e Roberto Campos Neto
sentaram à mesa conjuntamente e deram diretrizes de como se dará a atuação do Banco Central na tentativa de fazer a moeda norte-americana ser controlada. Isso